Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com Bispo Alexandre Rodrigues. uma voz profética, Preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Está começando mais um programa De Volta à Palavra, hoje trazendo resposta a um questionamento extremamente importante. Antes de tudo, entretanto, gostaria de deixar aqui registrado o endereço do nosso site para que vocês possam acessá-lo e ali ter acesso a um tanto de ministrações, de áudio, de vídeo, de textos escritos que certamente vão colaborar para a fundamentação e a edificação da nossa fé. www.devoltapalavra.com. Quero também deixar aqui registrado o endereço do nosso e-mail, o e-mail deste programa, pelo qual vocês podem mandar suas perguntas, suas considerações, seus questionamentos, para que daqui a cada sábado possamos nós trazer uma resposta bíblica para essas perguntas relevantes que ajudarão o povo de Deus a andar no caminho seguro da verdade de Deus em sua palavra. Pergunta@devoltapalavra.com. Cada sábado uma resposta bíblica, não de acordo com as tradições ou com os costumes, com os dogmas, com os achismos, nada disso, mas de acordo com a revelação de Deus na sua palavra, sobretudo a que se encontra no Novo Testamento. Nesta manhã, queremos responder a um questionamento de um irmão que nos pergunta o seguinte: por que existem tantas divisões no corpo de Cristo? Você que está em casa, você que é um servo de Deus, você já observou como que o corpo de Cristo, ele vive, a igreja de Jesus Cristo na terra, vive tantas divisões? Na verdade, é uma confusão religiosa muito grande, com costumes diferentes, práticas diferentes, doutrinas diferentes, movimentos diferentes, pareceres diferentes. Na verdade, é uma grande Babel religiosa no meio do cristianismo, no meio cristão. Por que existem essas divisões? Por que há tanta divisão no meio do povo de Deus? Eu sei que para responder a essa pergunta, nós teríamos que trazer aqui muitos tópicos, Muitas perspectivas bíblicas que elucidam essa questão. Mas como o nosso tempo é muito curto, nós queremos considerar apenas 4 pontos que julgamos, devido à nossa experiência de igreja, de povo de Deus no século XXI, nós julgamos ser extremamente importantes para a nossa experiência, porque certamente vão tocar em pontos nevrálgicos daquilo que nós vemos e daquilo que nós, muitas vezes, experimentamos. Quero começar, então, pedindo que vocês abram suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, porque aqui nós vamos encontrar o apóstolo Paulo nos falando a respeito desse problema da divisão no meio do povo de Deus e, portanto, aqui nós vamos estabelecer a primeira razão porque há tanta divisão no meio do povo de Deus. Leia comigo o capítulo 1 de Coríntios, versículo 10 em diante. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Veja que o apóstolo Paulo, ele tem um rogo, ele tem um clamor, dizendo: olha, vocês, povo de Deus, vocês, servos de Deus, precisam ter um único falar. Devem ser unidos na mesma disposição mental, de modo que tenham o mesmo parecer. Ou seja, o apóstolo Paulo nos coloca claramente que um dos motivos da grande divisão no meio do povo de Deus é porque não há um consenso, porque cada um pensa de um modo, cada um acha uma coisa, cada um considera de um modo e, portanto, cada um vai estabelecendo aquilo que julga ser o mais correto, de maneira que isso é fator de divisão no meio do povo de Deus. Mas aí vem uma pergunta: como é que o povo de Deus, que são milhares,
Como é que esse povo pode ter um só parecer? Como é que eles podem certamente estar ali unidos na mesma disposição mental se os homens são muito diferentes? Às vezes é muito difícil ter unidade de pensamento entre duas pessoas, entre um casal, que dirá entre uma assembleia, ou que dirá entre milhares de pessoas. E aí só temos uma resposta. Se você que está em casa essa manhã, se eu que estou aqui falando nesta manhã, e se cada um dos servos de Deus que se encontram numa região, que se encontram numa cidade, que se encontram em determinado lugar, se todos abrirem mão dos seus próprios interesses, se cada um abrir mão do seu próprio entendimento, da sua própria interpretação particular, abrir mão do seu próprio parecer, para então todos elegerem juntamente ali uma única base de fé e de regra de fé e prática cristã, certamente essa divisão vai acabar. E essa base de fé comum a todos os filhos de Deus deve ser a Escritura Sagrada, sobretudo a Escritura do Novo Testamento. Porque quando surge uma pergunta, quando surge uma situação, se cada um de nós, ao invés de respondermos, ao invés de impormos o nosso parecer, nós então perguntarmos à Escritura o que Jesus Cristo e seus apóstolos têm a nos falar sobre este ponto. E então nós vamos buscar na Escritura, e aquilo que estiver escrito nós vamos aceitar, nós vamos colocar dentro do coração, e nós teremos então a disposição de praticar aquilo que o Senhor disse. Então haverá concordância. A Escritura é o elo e é a base de toda e qualquer comunhão prática cristã. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo continua, veja o versículo 12, ele diz: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu sou de Cefas. Veja com que facilidade as pessoas, elas assumem certamente correntes denominacionais e particulares de um ponto de vista da verdade. A verdade não é um ponto de vista, a verdade não é apenas uma doutrina, a verdade é um todo harmônico que se encontra na Escritura. Não adianta você falar, não, eu sou batista, eu sou calvinista, ou eu sou arminiano, ou eu sou da igreja tal, do ministério tal. Se você não abarcar e não incluir toda a verdade que se encontra espalhada no meio do povo de Deus, então você vai assumir certamente uma corrente. Não, eu sou pelo fulano, eu sou pelo beltrano. E nós devemos ser, na verdade, pela verdade plena de Deus, que inclui muitos nomes, porque muitos foram os homens ao longo da história que participaram, trazendo ali um legado, uma vez que a verdade de Deus foi perdida durante a Idade das Trevas, foi sepultada, e por 1000 anos o povo de Deus não teve acesso a essa verdade. Com a Reforma Protestante, essas verdades começaram a ser achadas, encontradas por homens ali que receberam de Deus exatamente uma graça e uma visão e um discernimento. Mas veja, eu não posso simplesmente agora assumir um nome de uma pessoa, de um reformador, de uma corrente, ainda que nós recebemos desses irmãos, mas eu também preciso receber deste outro irmão, e daquele outro irmão, e daquele outro. Desde que esses tragam a verdade da Escritura, devemos receber o todo dessa verdade, que é revelada pelo cabeça da igreja, e então ele distribui para o seu corpo, não para um homem individualmente. É isso que está aqui no capítulo 4 de 1 aos Coríntios, versículo 6, com que clareza o apóstolo Paulo nos explica isso, dizendo: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Ou seja, a unidade estará onde? Nos limites e totalidade da Escritura, sem adicionar e sem tirar. Aqueles que, embora não adicionam, eles querem retirar, eles querem desprezar um certo aspecto da verdade. Porque eles se dizem, não, nós somos pentecostais, então nós não podemos admitir esse aspecto da verdade, ainda que esteja na Escritura.
ainda que esteja escrito, mas nós temos que assumir a nossa linha, a nossa tradição, o nosso dogma. Eu quero dizer para você que nós não podemos classificar o povo de Deus, o corpo de Cristo, em pentecostais e tradicionais e calvinistas e arminianos e homens e linhas. Não podemos nada disso. O povo de Deus tem que romper com essas barreiras humanas e então abraçar a Escritura Sagrada, nunca ultrapassando o que está escrito, nunca adicionando aquilo que não está escrito, nunca retirando aquilo que está escrito. E aí, se todos elegerem a Escritura como a palavra final que define, que resolve, que declara e que especifica todas as coisas, então esse problema da divisão, nesse aspecto, certamente será eliminado. Bem, mas há uma outra razão porque o povo de Deus se divide tanto em tantas facções. E isto está na Escritura e tem uma certa gravidade. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Eu quero ler com vocês aqui a partir do versículo 3. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens, veja, cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E aqui nós temos uma razão muito evidente, uma razão muito clara, e somente aqueles que não querem ver, certamente dirão que não estão vendo. É que uma das razões porque o corpo de Cristo, nos dias de hoje, se divide tanto, surgem tantas igrejas, tantos ministérios, tantos grupos nos dias atuais, é porque existe aí uma classe de pessoas que julgam e que pensam, como diz aqui no capítulo 6, versículo 5, eles julgam que a piedade, que a vida cristã, que igreja, esse propósito divino seja fonte de lucro. Ou seja, eles têm igreja, eles têm ministério, eles têm esse aspecto de congregar o povo como sinônimo de ganhar dinheiro. As pessoas querem ganhar dinheiro, aí se fazem pastores, se autodeclaram pastores, se autodeclaram, montam seus próprios negócios. Na verdade, hoje em dia, se você bem observar, há muitas igrejas que surgem, que nascem como um verdadeiro negócio. Mas veja que quando se nasce com tal intenção, não se pode pregar a doutrina de Cristo. Versículo 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tal pessoa é infatuada, nada entende, é cheia de questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim. São homens privados da verdade, destituídos da verdade, e então eles reúnem o povo ali tão somente porque julgam que aquilo ali será um grande negócio para ganhar dinheiro, porque pensam que a piedade é fonte de lucro. Mas aí, isso não acontece somente de um lado, porque para que isso aconteça, há de se convergir também muitas pessoas para se tornarem ali o rebanho desses lugares, que são verdadeiros sistemas malignos e de homens perversos, que distorcem a verdade de Deus e que acabam ali criando um cativeiro, um aprisco para oprimir as ovelhas de Cristo. Como diz o texto de João 10:10, né? O ladrão, que é o mercenário, vem somente para matar, roubar e destruir. Matar ali naquele crente a esperança, a vida prática divina dentro dele. Roubar-lhe também a esperança, o caminho da prática da verdade e destruir-lhe a vida. Quantos não estão hoje em dia destruídos, estão acabados, verdadeiros crentes, filhos de Deus, mas que agora não conseguem mais caminhar porque foram frustrados, tiveram seus traumas nos cativeiros, nos apriscos da religião cristã, dos homens, não a de Jesus Cristo. Mas vejam que para que esses rebanhos se reúnam, é verdade que muitos ali estão enganados, mas
há algo nos seus corações, muitas vezes, nem sempre, mas quase sempre, que acaba levando-os para esses lugares. É o que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Abra sua Bíblia, aí no capítulo 4, versículo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Veja o que diz a palavra de Deus. Muitos então se entregarão às fábulas e se recusarão a dar crédito à verdade. Filhos de Deus, servos de Deus, que se recusam, eu não quero dar ouvido à verdade, começa a ouvir, mas logo ouvir as costas, e vão se entregar às fábulas, vão se entregar aos engodos, vão se entregar aos sofismas, vão se entregar aos enganos. E talvez alguém pergunte, alguém muito sincero, fala, pastor, mas como é possível que alguém se entregue ao engano? Como é possível que alguém se permita ser enganado, ser engodado? Como é que alguém dá as costas à verdade para seguir esses lobos devoradores? A resposta está no versículo 3, quando diz: muitos cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então é preciso que alguém possa fazer ali uma oferta, né? Possa promover um engano, possa oferecer coisas que Deus não oferece, possa oferecer riquezas. Mas aí tem que ter aquele que tem a ganância de querer conquistar aquilo que é material. Tem aquele que oferece e tem aquele que deseja receber o que é oferecido. E então, aí dá-se uma verdadeira junção e aí surgem divisões no corpo de Cristo. Divisões porque muitos desejam, pelo dinheiro, transformando a vida piedosa e a igreja de Cristo no meio de ganhar dinheiro, e então essas pessoas são atraídas para esses meios porque têm nos corações também o desejo de semelhantemente ficarem ricas e se enriquecerem, e assim se multiplicam cada dia mais as divisões no meio do povo de Deus. Mas há ainda uma terceira razão que parece ser mais espiritual, não menos, entretanto, pecaminosa e perversa. É a inclinação que os homens têm pela busca do sobrenatural. O homem, ele tem essa questão do querer ver, do querer tocar, de buscar uma manifestação, alguma coisa que fuja aqui dessa realidade. E por causa disso, muitos têm seguido a espíritos de demônios com as suas farsas e com seus enganos. Querem ver algo? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Veja o que diz o versículo 18 e 19 a esse respeito. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Então veja que é dito que há pessoas que se fazem árbitros contra outras. Ou seja, verdadeiros juízes que querem ali dominar sobre a sua vida e querem ali se assenhorar da sua vida e determinar o que você vai vestir, determinar o que você vai comer, determinar se você pode viajar, determinar quanto você tem que ofertar a Deus, determinar tudo. Pessoas que se fazem árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. É aquela pessoa humilde, ou pelo menos com uma falsa humildade, e você olha e fala assim, aquela pessoa, mulher de oração, é um homem de oração, é uma pessoa piedosa, de muitos jejuns, e essas pessoas têm visões de anjos. Ela vê anjo descendo com bandeja na mão, e vê anjo voando com a espada na mão, e é o anjo entrando com um rolo na mão, e essas visões miraculosas, ou supostas visões, acabam por atrair aqueles que são inclinados e vivem na busca do sobrenatural. Como diz o texto, baseando-se em visões. Pessoas que se fazem árbitro dizendo, Deus me mostrou, eu fui arrebatado, é porque eu vi em sonhos, porque eu vi um demônio na sua casa, porque eu vi uma obra de feitiçaria. As pessoas são atraídas por isso, elas ficam extasiadas e por isso elas deixam de buscar a verdade na palavra e passam e são atraídas a esses lugares onde supostamente haveria manifestações sobrenaturais. E assim,
acaba por se multiplicar as divisões e as pessoas vão se tornando cativas na busca e na ilusão do sobrenatural, quando a palavra de Deus está na sua frente. Você pode recebê-la, você pode comê-la, você pode entendê-la, você pode receber de Deus no Espírito e pela fé. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e aqui há um texto extremamente importante que nos ajuda a entender um pouco mais a esse respeito. Capítulo 4, versículos 1 e 2, que dizem assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja como que é dito: alguns se apostatarão da fé. Veja que há uma apostasia, há um abrir mão da verdade em busca de quê? De alguma coisa que lhe seja sobrenatural. E veja que o Espírito Santo aqui, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, ele profetiza e ele declara expressamente que haveria um mover sobrenatural de demônios que haveriam de ensinar as pessoas. Porque é dito que muitos haveriam de se apostatar da fé por obedecerem o quem? Por obedecerem a espíritos enganadores. Há milhares de pessoas nos dias de hoje em plena obediência a espíritos enganadores. Os espíritos estão pregando, os demônios estão falando, e o povo de Deus muitas vezes está se submetendo ali em obediência, em submissão, em sujeição. Talvez você esteja um pouco espantado, mas eu te peço que você olhe com mais atenção a sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 4, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Talvez você diga: pastor, mas eu nunca vi um espírito pregando, eu nunca vi um demônio pregando em algum lugar. Mas veja que o versículo 2 diz: isso acontece pela hipocrisia dos que falam mentiras. São homens mentirosos, hipócritas. Versículo 2 diz que tem a própria consciência cauterizada. Então, demônios e espíritos malignos transmitem seus ensinamentos e faz do povo de Deus cativo a eles, em obediência a eles, para que esses servos de Deus sigam doutrinas de demônios, mediante na instrumentalidade de homens, de pessoas que são verdadeiros instrumentos do maligno e que se passam muitas vezes por anjo de luz, se passam por apóstolos de Cristo, se passam por homens de Deus, se passam por servos de Cristo. Mas a Escritura nos adverte que o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. E, portanto, não é de se admirar que os seus próprios ministros se passem por ministros de justiça. Nós temos que abrir os olhos e atentar para a Escritura. Você tem que olhar a Escritura. Você tem que orar ao Senhor dizendo: Senhor, eu quero te servir segundo a Escritura. E é por isso que você não pode andar segundo os homens. Você tem que andar segundo a verdade de Deus em sua palavra. Você não pode jamais amar o dinheiro para ser seduzido por aqueles que oferecem aquilo que Deus não prometeu. E você não deve andar atrás de coisas miraculosas. Eu sei que o Senhor, Deus, Ele realiza prodígios, realiza milagres, mas o justo viverá da fé. É a fé, é a certeza, é a firme convicção das coisas que existem, daquilo que Cristo já realizou e daquilo que logo nós vamos tomar posse por ocasião da vinda de Cristo. Nunca se entregue a um grupo, a um líder, a uma circunstância, porque você foi atraído por um sinal. Pelo contrário, você deve solidificar-se na Escritura. Mas ainda há uma quarta e última situação que certamente promove a divisão no meio do povo de Deus. Está aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do 1, quando diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Veja você, que o apóstolo Paulo diz aqui na Escritura, dizendo: olha, eu rogo para que vocês vivam de modo digno,
digno do chamamento, da vocação a qual vocês foram chamados, com humildade, com mansidão, com longanimidade. Aí vem a expressão-chave, suportando-vos uns aos outros em amor. Muitas vezes a divisão acontece não por causa da doutrina, não por causa do dinheiro, não por causa dos eventos sobrenaturais, mas porque a carne do ser humano, às vezes o coração ali mal, não é capaz de suportar o outro, e então essa comunhão é quebrada, e aí então existem as divisões, e aí cada um vai congregar com aqueles que se dão bem, com aqueles que se dão melhores nos seus relacionamentos. É por isso que é dito no versículo 3, esforçando-vos, há de se ter um esforço diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, suportando-vos uns aos outros, preservando a unidade do Espírito. No vínculo da paz, os irmãos se reunindo, suportando uns aos outros, promovendo a paz nos relacionamentos, porque não adianta, porque você não engole aquela pessoa, você não suporta aquela pessoa, porque você talvez anda na carne, e aí as obras da carne são o ciúme, e a contenda, e a facção, e a inveja. Então, ao invés de os irmãos orarem, e se arrependerem, e buscarem no Espírito o fruto do Espírito, que é a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, não, preferem cada um tomar o seu caminho. Mas por que tomar caminhos tão diferentes? Versículo 4, se há somente um corpo. Não há um corpo para você, outro corpo para mim. Há somente um Espírito. Não há um Espírito Santo para você e outro Espírito Santo para mim. Há somente uma esperança. Não pense que você vai chegar num lugar e eu chegarei em outro. Não. Todos os filhos de Deus, por fim, estarão num só lugar ali reunidos, porque há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos. Portanto, muitos acabam por se separar, por se divorciarem da comunhão de fé e do Espírito em razão da carne. 4 são os pontos aqui apresentados, dentre tantos outros que poderíamos apresentar, mas o tempo não permite. A questão de andar segundo os homens, nas limitações de suas doutrinas particulares e isoladas do todo da verdade de Deus. Aqueles que buscam dinheiro e transformam a vida cristã, a vida piedosa em fonte de lucro, e por isso que muitos acabam procurando tais lugares, porque também estão com os corações cheios de cobiças, mas há também aqueles que andam em busca das ações e dos fenômenos sobrenaturais e acabam arrastados por ventos de doutrinas, e por doutrinas de demônios, e por espíritos enganadores. E por fim, há aqueles que não suportam uns aos outros. E por não suportar, preferem cada um ir para o seu lugar e se reunir com seus iguais, se reunir com seus afins. Nós devemos lutar contra tudo isso. Igreja de Jesus Cristo, busquemos na palavra de Deus a nossa unidade e no espírito humano a unidade do Espírito, para que possamos promover a edificação do corpo de Cristo. Quero mais uma vez lembrá-los do nosso site devoltapalavra.com. Lá vocês vão encontrar a agenda do nosso ministério, tanto aqui de Taguatinga, como da igreja em Planaltina, como da igreja em Goiânia, e ali tem os endereços e tem os horários de cultos, de reuniões. Faça-nos uma visita, teremos a maior satisfação em receber a cada um de vocês em o nome de Jesus. Tenham um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.